Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Mengão aí, né? Cruzeiro toma a decisão sobre Caio Jorge e avisa ao Flamengo, né? Nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa situação, né? E falando sobre o Cruzeiro novamente aí, né? O Cruzeiro pensa em acionar o Flamengo na FIFA devido ao assédio cometido em cima do Caio Jorge, né? Então tem essa situação também, né? Vamos falar também sobre a situação do goleiro que o Flamengo busca ainda dentro do mercado de transferência, ainda para 2026, né? E vale lembrar, né, que o Flamengo estreia nesse dia 11, daqui a mais ou menos 6 dias, né? Dia 11 cair no domingo, esse próximo domingo agora, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca, né? Jogando em Volta Redonda contra a Portuguesa às 6 horas da noite, né? Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Deixe seu like ajuda demais. E vambora, nação! O pessoal lá de Minas está noticiando o seguinte: fim da novela. Cruzeiro encerra conversas com o Flamengo por Caio Jorge e pensa em acionar o rubro-negro na FIFA por assédio. A diretoria da Raposa se reuniu com o atacante na tarde de hoje e selou sua permanência para 2026. Fontes afirmam que o Fla estava tentando contato direto com o jogador, mesmo após as recusas do Cruzeiro. O clube mineiro não teria gostado das investidas do próprio técnico Felipe Luiz. O Cruzeiro avisou que não vai vender Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros, quantia que o Flamengo não está disposto a chegar. Olha, não sei se o Cruzeiro vai acionar a FIFA, não sei. Informação, sim. O Flamengo estava em contato com o jogador, sim. O Flamengo fez uma proposta para o jogador, sim, de 4 anos de contrato, um aumento salarial e também luvas. E esse aumento salarial seria, galera, mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Não vou falar em números, vocês sabem que, cara, para eu falar salário de jogador aqui é em última instância, ou se alguma fonte pedir ou até mesmo liberar, mas eu não gosto de falar sobre isso. O que eu posso falar para vocês, e eu garanto, seria mais do que o dobro do que ele recebe atualmente no Cruzeiro. Seria uma proposta muito boa para o jogador. Agora, o jogador, precisa ser dito também, em nenhum momento forçou a saída, em nenhum momento pediu para sair. O jogador recebeu a proposta e colocou os representantes, chegaram e falaram: beleza, se Flamengo e Cruzeiro se ajeitarem aí, a gente conversa e tal, mas a proposta foi feita para o jogador. 4 anos de contrato, esse aumento salarial, que seria mais que o dobro, e também pagamento de luvas. É óbvio que o jogador deve ficar balançado por dentro, mas assim, é um cara que não tem esse tipo de postura de forçar a saída, pelo contrário, é um cara assim muito querido nos bastidores por onde passa, no Santos, na própria Juventus, onde ele não teve muito sucesso, agora no Cruzeiro, ele é um cara muito querido, assim, não, é um cara que é muito respeitoso com todos, então em nenhum momento ele forçou a saída, repito, é uma contratação extremamente difícil. Eu acho que o Flamengo apostou em, quem sabe, fazer o jogador ficar muito mexido e forçar uma saída do Cruzeiro, mas não vai chegar a esse ponto, até porque ele se apresentou normalmente hoje lá no Cruzeiro, ao técnico Tite, o Cruzeiro postou foto dele com a camisa do Cruzeiro, enfim, então até o momento é isso que eu tenho de informação. E olha, a proposta para o cara foi muito boa. O Flamengo está indo muito forte, e eu vejo muita gente reclamando, porque como é que pode o Flamengo pagar isso por um jogador? Como é que pode? Gente, o Flamengo faz isso porque pode pagar. Não é nenhuma loucura. O Flamengo tem dinheiro e pode fazer isso. A loucura é o clube que não tem dinheiro e faz propostas aí e não conseguem pagar. Eu vou dar um exemplo. Corinthians, Memphis Depay, assumiu um compromisso financeiro que não consegue pagar, e o próprio Memphis já falou isso aí externamente. Outros clubes, o Internacional comprou o Thiago Maia junto ao Flamengo, não conseguiu pagar. E tem vários outros exemplos, tá? O Santos, o Botafogo que está com transfer ban, o Corinthians que está com transfer ban. Isso é loucura. O que o Flamengo faz não é nenhum problema. O dinheiro é do Flamengo, investe como quiser. O negócio é pagar, e o Flamengo paga. E paga muito bem, de maneira adiantada em muitos casos, tá?
E por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro teve a proposta recusada pelo Zenit de 27 milhões de euros pelo meia Gerson. Engraçado. Será que o Cruzeiro não está fazendo o mesmo que teoricamente o Flamengo está fazendo com o Caio Jorge? Gente, isso é futebol. Isso sempre acontece. E eu sempre falei aqui, para o Flamengo chegar e fazer uma proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge, é porque sabia que o Caio Jorge aceitaria. Tal como o Cruzeiro sabe que o Gerson aceitaria. E entre Cruzeiro e Gerson está tudo certo. Agora tem que combinar com os russos. E falta de aviso não foi, Gerson. Furada. Não faça isso. Não critico. Faria? Não. Não deu nem 6 meses e está o Gerson tentando voltar para o futebol brasileiro. Você vê como é a vida. Repito, falta de aviso não foi aqui no canal Vene Casagrande. Nós avisamos que o pode segurar seus jogadores, pelo menos é isso que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, deu a entender, falando para o grupo de jogadores. Chega mais, Bruno Andrade. O Cruzeiro decretou nesta segunda-feira o fim das negociações com o Flamengo por Caio Jorge, uma mensagem significativa, frontal. Pedro Lourenço, dono da SAF do Clube Mineiro, reuniu todos os jogadores durante a reapresentação do Grupo Celeste e foi muito claro, olho no olho, frente a frente. Não vende nenhum jogador titular para o Flamengo, aquele que considera então o seu maior rival dentro do futebol brasileiro, sobretudo Caio Jorge. A mensagem foi muito clara, sobretudo para o Caio Jorge. É bem verdade que o Flamengo nos últimos dias tentou, insistiu, 1, 2, 3, 4 ofertas, a última delas cerca de 24 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. É bem verdade também que o Cruzeiro chegou a avaliar o Caio Jorge em mais ou menos 50 milhões de euros, mas hoje a mensagem é muito clara, negociações encerradas, Caio Jorge continua no Cruzeiro com quem tem contrato até dezembro de 2028. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Então, não tem negócio neste momento. E aí, Zupac? Pode ser. Claro que pode ser, né? Não. A gente faz isso também para falar, alimentar o negócio, receber mais. Mas pelo tom, negócio fechado, quer dizer, negócio não realizado. E assim, todo jogador, todo atleta tem seu preço na negociação. E o Cruzeiro jogou o preço no teto mais alto que ele entendia que podia jogar. Se o Flamengo quisesse pagar, acho que aí o Pedrinho sentaria para acertar. E seria um valor acima de mercado, né? 50 milhões de euros seria uma tremenda venda que o Cruzeiro não vai ter em relação ao Caio Jorge. Então, assim, o Cruzeiro está corretíssimo. Não há nenhum motivo que nos leve a entender por que é que o Cruzeiro venderia o Caio Jorge pelos valores que o Flamengo ofereceu. Pela lógica do futebol, não tem. Não tem, assim, o Flamengo Primeiro tem... que é para o mercado interno, por um clube que se mostra ser o famoso alfa dog no momento, né? Sim. Aquele que domina todas as situações de momento. Você iria ainda melhorar o potencial do seu rival. O próprio Cruzeiro elege o Flamengo como seu maior rival. O Atlético Mineiro também elege o Flamengo como maior rival. O Palmeiras elege o Flamengo como maior rival. Então, esses clubes, claro que não entram em negociação para ceder jogadores para o seu maior rival. E a diferença é, o Flamengo hoje tem condição de contratar quase o jogador que ele quiser no Brasil. Mas o Cruzeiro é um clube que hoje não precisa vender. Então, não tem porquê. Está corretíssimo o Cruzeiro. Fechou a porta da negociação. O Cruzeiro está vivendo um momento em que ele contratou o técnico do Brasil das 2 últimas Copas do Mundo, contratou o diretor de futebol que era do Flamengo na sua era mais vitoriosa. Então, assim, o movimento do Cruzeiro é um movimento de fortalecimento. Não tem nenhum motivo para o Cruzeiro vender o seu principal jogador para um concorrente direto, né? O clube não precisa desse dinheiro. Então, assim, está coberto de razão o Pedrinho em manter o Caio Jorge e como disse o Bruno, é um sinal para o mercado. Falou, ó, aqui chega jogador, aqui não sai, a não ser que seja o caso como o do Matheus Pereira. Sim. Se o Matheus não quiser renovar o contrato, ele vai embora no meio do ano. Agora, o Cruzeiro é um clube que, neste momento, recebe atletas de ponta, não perde atletas de ponta. Tem uma situação que me parece muito clara, né? Que é a chegada do Tite. A chegada do Tite, com a manifestação do Tite, fica muito claro que o Cruzeiro é comprador. Ah, mas o Cruzeiro já perdeu alguns jogadores que poderiam sair. Agora, jogadores titulares, aqueles que entendem o Cruzeiro, por exemplo, o Fagner
já conseguiu a liberação do Corinthians para continuar no Cruzeiro, né? O Tite foi muito claro. Eu quero jogador que chega e vista a camisa e o adversário saiba quem é. O Gerson é esse cara. O Gerson chega, bota a camisa 8, bota a camisa 11, o número não importa. Bota a camisa titular do Flamengo, do Cruzeiro. Para mim, o Gerson joga nos 20 do futebol brasileiro. Inclusive no Flamengo. Sim. Nos 20. Ele joga nos 20 da primeira divisão. Talvez nos 40 da Série A e da Série B. Ele joga em todos eles. Perfeito? Então, esse tipo de nome é o que o Cruzeiro quer. Porque o Cruzeiro precisa... O Cruzeiro fez a campanha do ano passado com o treinador dizendo o tempo todo, olha, gente, a gente está em segundo, a gente está em terceiro, mas o nosso objetivo não era bem esse. Era ficar entre os 4 para ficar na Libertadores. Não era isso que o treinador falava? Nesse ano, chegou um treinador que quer nome graúdo, que é gente grande para jogar bola. Né? Porque é aquele negócio, você pode montar um time de menino, você vai levar um tempo para eles poderem jogar. Os mais espertos, aqueles que já estão com rodagem no futebol, entregam para você títulos e vitórias muito mais rapidamente. É isso que o Palmeiras está querendo fazer, e é isso que o Flamengo fez nas últimas temporadas, contratando jogadores experientes para ganhar títulos. O Flamengo muda um pouco o seu perfil, mas é muito claro o que o Flamengo está fazendo. O perfil do Flamengo é mudado. Qual é o próximo Mundial de Clubes, meu senhor? 29. 29. Mundial, né? Caio Jorge Intercontinental tem todo ano. Caio Jorge jogaria em 29? Sorrindo. Tem idade para isso. Então, esse tipo de jogador é o que quer o Flamengo. Para se rivalizar com os gigantes europeus. O Flamengo não está dando mais ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil... Carioca, o Flamengo tem a ambição da equiparação com os europeus. É essa a visão do Flamengo. Está muito claro. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer ver. Então, o Flamengo tem... Agora, o Caio Jorge seria um baita nome para mudar, inclusive, tipo de jogo, característica de jogo do Flamengo, que seria um time muito mais rápido, muito mais balanceado, muito mais para dar eficiência ofensiva, com os jogadores que tem rápidos também no time do Flamengo, que já estão lá. E é muito bom ver os gols do Caio Jorge, né? Um desfile de gols. De um ano fantástico. Ele foi artilheiro do Brasileiro e da Copa do Brasil. Agora, eu fiquei pensando aqui, Léo, se o Cruzeiro teria essa bala toda para segurar o Caio Jorge... E o Pedro Lourenço hoje, está até na reportagem do Bruno Andrade e do André Hernan, no nosso site, não só falou de segurar o Caio Jorge, mas de todos os titulares da equipe. Quer dizer, então tem. A minha dúvida era, vai ter dinheiro para segurar a turma e ainda trazer o Gerson? Ele tem, né? A sinalização é que tem, né? Ele tem, né? Ele tem. É claro, assim, ele entrou no Cruzeiro disposto a fazer aportes, ele não vai dilapidar o próprio patrimônio, evidentemente, mas ele tem muito dinheiro para colocar e está colocando. Eu estou muito na linha do que trouxe o Zupac. Já comprou muito no supermercado dele? Cara, eu estou fora de Belo Horizonte há muito tempo, né? Então não cheguei a pegar a época do auge, não. Mas hoje é um colosso lá, né? Quando o Zupac traz assim, não é que exista jogador inegociável, mas isso não é no Brasil, é no mundo. Até jogador de Real Madrid, de Manchester United, pelo preço certo, qualquer jogador pode ser negociado. O ponto é que, assim, hoje o Cruzeiro tem a convicção de que o Flamengo não vai fazer loucura para contratar o Caio Jorge. Né? Por quê? Porque não tem sido o perfil nem do Flamengo. O Flamengo tem investido, mas o Flamengo tem investido dentro dos valores de mercado. Claro. Ninguém rasga dinheiro. Nem o Flamengo está rasgando dinheiro. Lógico, é isso. Né? Aliás, o Flamengo chegou na situação que estava 10 anos atrás porque rasgou muito dinheiro. Porque rasgou muito dinheiro, né? Então o Flamengo hoje tá na situação estável que tá, porque parou de rasgar dinheiro e passou a investir com um pouquinho mais de consciência. Então, assim, o Flamengo nunca iria pagar 50 milhões de euros no Caio Jorge. Então o Cruzeiro entende que, cara, se não é para vender por um valor pornográfico, melhor ficar com ele aqui. Até porque, se é para vender por um valor baixo e não consigo buscar um jogador à altura, não consigo... Essa questão da temporada que começa para valer já agora no final do mês... é difícil. Porque uma coisa o Cruzeiro brigou, o Flamengo queria o Tati Castrejano, que é bom centroavante. Sim, foi para o bom. 24,5 milhões de euros.
Foi pro Watford, né? West Ham. West Ham. Isso, West Ham que queria levar o Caio Jorge. Sim. Para fazer a experiência. Dava 20 milhões e depois pagava mais 10 ou 20, se o Carlos Jorge ficasse. Não, acho que o Cruzeiro agiu corretamente. Quer pagar? Paga e leva. Exato. Agora, paga 20 agora e depois vai ver se vai dar certo. Agora, esse cara que interessava ao Flamengo, esse Tati Castellanos, é uma característica semelhante à dele. Jogador de movimentação, não é um 9-9. Pressiona bastante, né? Se Sem movimenta bola. bastante, ele sabe sair da área, receber uma bola, bate falta, entendeu? Esse é um cara que o Palmeiras quis há 2 Quando temporadas. tava na MLS ainda. Estava lá nos Estados Unidos New York City. e os caras pediram também 25. Aí o Palmeiras... A questão que o Muito Cruzeiro honesta. tem para amarrar é a questão da satisfação do Caio Jorge. Não acho que vai ser um grande problema. Eu não sei se nas conversas extraoficiais ou oficiais que o Flamengo teve com o staff do jogador chegou a se falar em números. Mas imagino que o Flamengo ia pagar ao Caio mais do que ele ganha no Cruzeiro. E dependendo de quão mais for essa questão, essa diferença é um aspecto a ser administrado à cabeça do jogador. Mas Pela idade deles, o pai. É. Você prolonga mais 2 anos do contrato não acho dele que esse vai e ser dá um um problema, bônus sim. e dá um bônus para Mas prolongar esse tipo de um contrato. aspecto que o Cruzeiro tem que cuidar um pouco mais, porque comercialmente o Cruzeiro fez o que tinha que ser feito, que é fechar a porta para negociação nesses valores e manter o seu principal jogador, porque a ambição do Cruzeiro é de um ano melhor do que o Cruzeiro teve. E para isso acontecer, manter o Caio é Isso é fundamental. natural em qualquer área, não só no futebol, né? Qualquer profissional que está valorizado, o mercado começa a crescer, você está bem na sua empresa, a empresa do concorrente vai lá, te faz uma oferta, você vai no seu chefe e fala, ó, vamos sentar aqui, vamos conversar. Como que é, ô, Pascoal? Quem quer rir tem que fazer rir, né? Esse é dele, não é? Esse é ele que fala. Então. Mas eu acho que é o seguinte, nesse caso específico do Caio Jorge, é difícil você arrumar jogador com a idade dele, com as características dele. O Cruzeiro pagou 6 milhões de euros. Um baita negócio para o Cruzeiro. Baita negócio. Porque o Cruzeiro... Vamos dizer, se vendesse por 30 já era um absurdo que tinha de lucro, né? Mas o Cruzeiro não quer lucro agora. O Cruzeiro está tentando ter não só lucro financeiro, mas principalmente a obtenção de títulos. Que é você ter performance com o jogador. E para ter esse tipo de performance, o Cruzeiro ainda precisa se reforçar. Só a manutenção do Caio Jorge não dá. Precisa de um zagueiro. Precisa mesmo de um zagueiro. Vai ter que arrumar mais zagueiro. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Notícias sobre o nosso Mengo aí, né? De acordo com a imprensa mineira aí, o Cruzeiro deve levar a FIFA aí, né? Uma ação contra assédio a seus jogadores, né? Então, alegando que o Flamengo está assediando o Caio Jorge antes de passar pelo Cruzeiro, né? Se isso vai para frente ou não, não sabemos. Creio que não, mas é uma notícia que sim está circulando na imprensa mineira e o Vene Casagrande trouxe esse detalhe também aí, né? Sobre a situação de Caio Jorge, acho que, na minha opinião, é fim de ciclo, entendeu? O Pedrinho é um cara que tem muito dinheiro, né? Se eu não me engano, eu cheguei a uma notícia sobre isso. Em 2025, o faturamento das empresas, dos mercados, né, do Pedrinho em Minas Gerais, que é o mercado BH, em Minas Gerais, girou em torno de 25 bilhões de reais, né? Então, faturamento ali, né, dos mercados dele. Então, o cara tem dinheiro. Obviamente, esse dinheiro tá todo diluído, né, nas porcentagens do mercado. Não sei se ele tem 100% dos mercados, ou é acionista majoritário, eu não sei como funciona, mas eu sei que o cara tem muito dinheiro. E o Cruzeiro, sim, dá um sinal ao mercado após essas 4 propostas que recusou do Flamengo, que vem para a temporada 2026 brigar por títulos, brigar contra Flamengo e Palmeiras. Se vai conseguir, é outra história. Mas o recado é esse. A gente entra na temporada 2026 brigando por títulos, investindo em jogadores qualificados, mantendo jogadores importantes, né? Como foi o Caio Jorge, e o Matheus Pereira ainda está em dúvida, porque o contrato do Matheus Pereira acaba no meio do ano, né? Então, acho que no meio do ano agora, então a situação de renovação ainda é incerta. Mas o recado que o Cruzeiro passa para o mercado brasileiro é esse. Vamos brigar diretamente contra Flamengo e Palmeiras por título
em 2026, né? Acho que o Flamengo... Chegou até a ser uma notícia que eu acabei nem gravando aqui, que a ida de Felipe Luiz e José Boto a Portugal não foi para poder observar o goleiro Andrei Santos. Acho que fala Andrei Santos, né? Lá do Gil Vicente. A intenção da visita de Felipe Luiz e José Boto é até esqueci a palavra. Se aproximar de outros clubes europeus, né? Estreitar, vamos dizer assim, né? O laço entre Flamengo e alguns clubes europeus, né? A palavra quase não sai. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? E agora a bola da vez se chama Marcos Leonardo, né? Eu preferi Caio Jorge, mas como Caio Jorge não vem, a situação agora vai... A direção, né, do Flamengo vai pensar agora na contratação de Marcos Leonardo, né? Então, nos próximos dias aí a gente vai trazendo mais notícias aqui no canal, né? Sobre contratações de mercado da bola. A temporada está apenas se iniciando, né? Então, a gente sempre vai trazendo notícias tanto em formato de vídeo, como aqui também na aba comunidade aqui do canal, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis aí.